Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você tirar um pouco do seu precioso tempo e passar por aqui, pelo canal Deus é Fiel e cuida de nós. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Jesus, muito obrigada por você se inscrever. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, fixar o seu comentário. Muito obrigada mesmo. Glória a Jesus. Amados, a palavra de hoje está em Mateus 24. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, que fala do sermão profético e o princípio, aleluia, das dores. Louvado seja Deus, aleluia. A palavra do Senhor, ela sempre está nos alertando. A palavra do Senhor, ela sempre está nos chamando, aleluia, para perto do Senhor. A palavra de Deus, ela sempre está, aleluia, mostrando que o homem, a mulher, o ser humano na face da terra, precisa se examinar todos os dias. A palavra de Deus, ela nos mostra que tem uma eternidade nos esperando. Há um dia que nós vamos partir desta terra, aleluia, e aonde nós queremos e com quem, aleluia, passarmos a nossa eternidade. Então a palavra do Senhor, ela é lâmpada, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, ela ilumina, aleluia, o nosso caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela ensina o homem e a mulher a trilhar caminhos retos. Aquele que pratica a boa palavra de Deus, ele não se embaraça com as coisas deste mundo. Mateus 24, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amados, fala, louvado seja Deus, aleluia, que Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. E ele virá como um relâmpago. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus no abrir e piscar de olhos. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, sempre estava ensinando os seus discípulos a estarem atentos, a observarem os sinais, a perceberem, aleluia, que a vida ela não acaba aqui. Quando nós partirmos deste mundo, louvado seja Deus, nós retornaremos para a nossa, aleluia, morada eterna. Porque aqui na terra ninguém é para sempre, há uma morada eterna. Jesus, ele diz, louvado seja Deus, no Evangelho de João 14, que nós não deveríamos turbar os nossos corações, porque ele estava indo preparar lugar para nós. Jesus ele estava indo preparar um lugar para mim e para você. Ele diz que na casa do Senhor, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Ele diz, eu vou preparar-vos lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então há um lugar preparado para mim e para você. Aleluia. Mas este lugar que o Senhor Jesus foi preparar, é bom ressaltar, lembrarmos que é para aqueles que fazem uma aliança com o Senhor e anda nos seus caminhos retos. Anda na retidão da palavra de Deus. Não é de qualquer maneira que vamos morar dentro desta casa a qual o Senhor Jesus ele foi preparar. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, há uma preparação. E o Senhor, amados, ele tem dado tempo a cada um de nós para que nós possamos nos arrependermos dos nossos pecados. Aleluias. A palavra do Senhor, ela diz que quem é limpo se limpe mais.
Mas ele também fala que quem é sujo se suje mais, né? Então, há um tempo de Deus para mim e para você. Ninguém sai dessa terra sem que antes o Senhor fale com cada um de nós. Porque nós, um dia, haveremos de prestarmos conta de tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa terra. Que seja obras boas ou mais. Aleluia, nós vamos prestarmos conta ao Senhor, nosso Deus, o Eterno. Aleluia. E aqui em Mateus 24, e também está registrada esta passagem no Evangelho de Marcos 13:1, Lucas 21:5 e 36, está, marcado, registrado esta passagem. E o Senhor, ele diz assim, ó, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os teus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra, aleluia, sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, amados, nós já estamos vivendo tudo isso aqui. Aleluias, louvado seja Deus, nós já estamos vivendo tudo isso aqui. A tribulação na terra começou. Angústia, terremoto, guerras, pestes, que são as enfermidades, pai contra filho, filho contra pai, esposa contra esposo, esposo contra esposa, nora contra sogra, sogra contra nora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pastores contra outros pastores, ministérios contra outros ministérios. Então, o pecado, ele tem se alastrado, a falta de temor das coisas de Deus também. O povo não respeita mais ninguém, não há mais respeito, Cada qual vive no seu bel prazer, servindo os seus desejos, agradando a sua carne, andando nos caminhos do seu coração, nos desejos dos seus corações, nos seus pensamentos mundanos, malignos, terrenos, diabólicos, ciúmes, aonde, hoje tem se alastrado quantos feminicídios, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, quantas coisas terríveis têm acontecido e muitos não têm despertado ainda, estão ainda dormindo. E muitos até que se dizem que servem a Deus estão dormindo. Porque não querem acordar e despertarem que a tribulação começou. Ah, mas a igreja não vai passar. A igreja vai passar sim pela tribulação. Ela não vai passar pela grande tribulação. Esta é a confusão que o povo faz. Mas a tribulação vai sim. Aqui, quando Jesus estava falando para os seus discípulos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estava falando do princípio das dores. Nós já estamos vivendo o princípio, mas ainda não é o fim, porque a grande tribulação ainda virá. A igreja será tirada no meio da grande tribulação. Nós não vamos passar pela grande, mas o princípio das dores, que é a fase da tribulação, nós vamos passar. O começo nós vamos passar. No meio nós seremos tirados. Só que o povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está dormindo. Não querem se acordar, não querem se atentar que a colheita do Senhor já começou. A colheita de Deus na terra já começou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele diz, aleluia, louvado seja Deus, que
ser cautelosos. E ele diz, aleluia, louvado seja Deus, ele diz, acautelai-vos. O Senhor mandou os discípulos ser cautelosos e manda nós nos acautelai-vos, sermos também cautelosos. Para quê? Por que nós devemos sermos cautelosos, andarmos vigiando, em vigilância, nos examinando, aleluia, lendo a palavra, na meditação da palavra? Por quê? Porque muitos seriam enganados. E quem que seriam enganados? Aqueles que não lêem palavra, aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus, aqueles que não levam a sério as coisas do Senhor, aqueles que não andam de acordo à vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável para nós. Aqueles que não estão alicerçados verdadeiramente na palavra de Deus vão tomar uma rasteira. Mas eu e você, nós que estudamos o livro sagrado, a palavra de Deus, nós vamos estarmos atentos aos sinais. E o Senhor, ele diz qual seria, aleluia, os sinais. Quais seriam os sinais? Muitos vão vir em nome de Jesus, dizendo que é o Cristo, dizendo que é o Cordeiro, e vai enganar a muitos. A muitos porque o povo gosta de fábula, o povo gosta de mentira, o povo gosta de ser ludibriados, o povo gosta do engano. O que é certo virou errado e o que é errado virou certo nos dias de hoje. Então muitos seriam enganados porque querem viver um evangelho de oba-oba, de Maria vai com as outras. E não existe. Evangelho é renúncia, evangelho é sofrer, evangelho é padecer, evangelho é negar a si mesmo, evangelho é deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade do Senhor. Evangelho é eu renunciar ao que eu gosto por amor a Cristo. Aleluia, é padecer pela palavra de Deus. É padecer. Ir para o céu é sofrer. Estar ao lado de Cristo vai ter uma vida aqui sofrida. Mas o nosso galardão não está aqui, porque ele não é terreno. O nosso galardão está no céu com o Senhor. Nós vamos ter morada ao lado de Deus. Jesus, ele diz, ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Quantas guerras nós temos visto? Quantos rumores? Ele diz, não vos assusteis, aleluia, porque é necessário que tudo isto aconteça, aleluia, mas ainda não é o fim. O mestre deixou tudo escrito, aleluia, mas o povo dorme. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. As igrejas hoje não têm comunhão, as igrejas hoje não têm amor. Os pastores hoje andam se odiando, se garfiando, soltando farpas, piada. Não faz aliança, a igreja tal é melhor do que a tal, aquela tem a salvação, mas aquela não tem. Aquela vai para o céu, mas aquela vai para o inferno. Andam brigando, se engarfiando, perdendo tempo com coisas passageiras, onde o Senhor ele diz, desperta tu que dormes. Aleluia. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Está tudo acontecendo, estão todas estas coisas, estão todas diante dos nossos olhos. E muitos estão dormindo, muitos servem a placa da igreja, mas não servem ao Senhor de toda a terra, dono de todas as coisas. Mas todas estas coisas são os princípios das dores, então nós estamos vivendo os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quantos têm morrido, quantos têm perdido a vida, quantos nos odeiam por causa da palavra de Deus. Nesse tempo muitos serão escandalizados, quantos escândalos. Jesus aqui estava falando para os discípulos dos princípios, amados. Será que o povo não desperta que nós estamos no princípio da tribulação? Porque tudo isso está acontecendo.
Muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros contra traição ministerial, pastores traindo pastores, membros, a falta de amor, a falta de vergonha na cara mesmo, porque quem é cheio do Espírito de Deus não anda, aleluia, tendo esses comportamentos, esses sentimentos, pessoas vingativas, pessoas cheias de ciúme, de soberba, pessoas egoístas, pessoas que o culto tem que ser homocêntrico e não cristocêntrico. E aí nós paramos e quando nós vamos analisarmos a palavra do Senhor, nós vemos que tudo isto está acontecendo. Está diante dos nossos olhos. Só cabe a gente parar e se examinar, pedir misericórdia a Deus, se consertar cada dia, consertar o nosso altar para estarmos diante do Senhor. E qual é o nosso altar? O nosso coração, a nossa mente. Quantas pessoas com pensamentos diabólicos comem na nossa mesa, mas nos trai lá na frente? Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Quantos crentes uns com ódio dos outros, se aborrecendo, que não suportam ver a cara um do outro? Quantos, amados? Quantos? Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas estão aí, fazendo a obra. Então o tempo é da gente ficarmos atentos e espertos, porque o Mestre está voltando. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Surgirão quantos falsos profetas já têm surgido? Está sim de falso profeta aqui na internet. Louvado seja Deus, nas igrejas, nas ruas, né? Quantos falsos profetas têm se levantado e ainda o povo não tem acordado que está no princípio das dores. Glória a Deus, aleluias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O pecado se multiplicou, o amor tem se esfriado, quase não existe amor mais. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere, amado. Persevere, amado, porque há um tempo de Deus na minha e na sua vida. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda esta gente, e então virá o fim. Vai ser pregado este evangelho a todo mundo para vir ao fim. E o fim está próximo, está diante dos nossos olhos. E eu peço que vocês fiquem atentos, não se desespere, não desanime, fique atento aos sinais. Aleluia, porque Deus ele nos dá sinais, porque Ele está voltando, amados. Vamos nos consertar a cada dia com Deus, pedir misericórdia ao Senhor. Aleluia, porque o mundo jaz no maligno. Mas haverá um dia que o Senhor colocará todos debaixo dos teus pés. Amém? Vamos orar ao Senhor, soberano Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus eu te louvo por esta palavra. Eu te agradeço, meu Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito. Deus, toma cada vida, cada família. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a nos aproximarmos a cada dia do Senhor, meu Pai. Não nos deixa só, segura em nossas mãos, visita cada família, cada jovem, adolescente, cada pai, cada mãe, cada lar, cada rua, cada beco, cada viela. Meu Deus, toma cada situação, Deus, em tuas mãos. Jesus, toma os enfermos neste momento. Jesus, abençoa, visita os hospitais, corta o laço, quebra a lança, joga por terra, Deus, toda a arquitetação do adversário contra, Senhor, as nossas vidas. Corta, meu Deus amado, o laço de morte.
Em nome de Jesus, ó Deus, Senhor, joga por terra todo câncer, nódulo, joga por terra todas as alergias, os caroços, joga por terra, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toda perturbação na mente, toda inquietação, toda impaciência, Senhor, joga por terra, Pai, dê vitória, Deus, ao teu povo. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, coloco tudo e todos diante do Senhor. Pai, nos dê, Pai, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.